Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo à celebração. Ei, teste, som. 1, 2, teste. 1, 2, teste. Aí tá melhorando. Som. Teste, som. Aí tá ótimo. Som, obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho, um breve trecho que está em Salmos 42, 8. Diz assim: mas para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso e constante de dia. E durante a noite quero cantar em seu louvor e orar ao meu Deus que me dá vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que tenho que viver sofrendo e chorando por causa dos ataques dos meus inimigos? Cada vez que zombando eles perguntam: então, onde anda esse seu Deus? E é como se os meus ossos sofressem agonia mortal. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu não sei como foi o dia de hoje para você. Eu não sei por quantas tribulações talvez você deve ter passado, alguns aborrecimentos. Mas saiba que o Senhor, Ele passou com você tudo isso. Ele esteve do seu lado, porque o nosso Deus é um Deus que ampara cada um dos seus filhos. Talvez você aqui no meio dessa multidão pense que o Senhor não sabe qual é o seu nome, mas Ele conhece exatamente quem é você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe os seus problemas. E tudo que Ele pede para você essa noite é que você reconheça isso. Talvez você está aqui e tenha apenas a sua adoração para ofertar. Talvez você tenha apenas as suas lágrimas. Mas Ele quer que de todo o seu coração você reconheça que Ele é o seu Deus,
que Ele é a sua força, que Ele é o seu refúgio, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos e refletisse nessa canção, e que essa canção fosse uma realidade na sua vida, algo que vem do seu coração para Deus. Expresse essa gratidão, esse amor a esse Deus tão grande que não te desampara. Ele ama você. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida Se coloque de pé para para cantar o essa teu canção. louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. A nossa vida é toda tua, Pai. Aleluia. Coloque suas mãos ao coração assim. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante da sua face, nós nos rendemos diante do seu altar, Pai. E aqui está o nosso coração dependendo totalmente de ti, para dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e o nosso coração está rendido à tua vontade, ao teu querer. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o teu mover e o teu Espírito Santo possa fazer algo entre nós essa noite,
fazer algo especial em nossa vida e mover poderosamente para que possamos sentir de que somos amados, somos queridos, somos filhos do Senhor. Por isso, fique à vontade em nosso meio, derrama-te sobre nós. Tu és o nosso Deus e é o nosso Senhor, e a nossa vida é só para o seu louvor. Muitos de nós temos cantado canções trágicas com a nossa vida. Muitos de nós, ó Deus, temos entoado os acordes totalmente desarmônicos com a nossa história. Mas Pai, aqui estamos nós dizendo a Ti, nossa vida deve ser uma canção de adoração, uma canção de louvor ao Seu nome. E nós dizemos isso como igreja: Tu és o nosso Deus. Vamos dizer mais uma vez: meu Deus, meu Senhor, minha vida. É hora de cantarmos ao Senhor para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o Teu louvor. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Eu queria que você, antes de se assentar, cumprimentasse pelo menos umas 10 pessoas aí perto de você e dissesse para elas: seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet, obrigado também pela sua companhia. Que Deus possa abençoar a sua vida e seu coração assistindo online aí essa noite. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Esse é um tempo que nós tiramos da nossa semana para nos reunirmos nesse lugar, para adorarmos o nome de Jesus. E nessa uma hora que nós temos aqui nesse lugar, procurarmos o máximo possível encontrar em Deus a segurança do nosso coração e da nossa vida e de tudo que nós precisamos aqui. Deixe-me passar alguns avisos para vocês. As crianças até 3 anos de idade, que talvez fiquem impacientes conosco aqui nesse lugar, você pode ter com seu filho, a sua filha, aqui no salão ao lado. O espaço Que Discípulos está preparado para atender você e sua família, para que o seu filho esteja ali brincando e você esteja assistindo a nossa celebração em tempo real e ao vivo ali no nosso salão social, tá bom? Espaço Que Discípulos. Espaço do livro também, é a nossa secretaria ali, tem um stand onde nós temos várias literaturas e nós queremos sugerir que você invista na sua vida, especialmente na sua família. Ali tem um livro sobre educação de filhos, que eu gostaria muito que você, que está tendo alguma dificuldade na educação dos seus pequenos, ou até mesmo de um adolescente, que você incentivasse o seu coração à leitura, porque isso também ajuda você a desenvolver a sua capacidade de absorver novos conhecimentos, não apenas na pregação, mas também na leitura de boa literatura. Amanhã pela manhã, das 6h30 às 7 horas, nós temos o nosso tempo de oração aqui nesse lugar. Você é convidado. Pastor, quem pode participar da oração? Qualquer pessoa que deseje. Inclusive, nós estamos sentindo falta de muitos de vocês aqui conosco, das 6h30 às 7 horas, e a gente encerra sempre com o café da manhã, às 7 horas em ponto. E nós tivemos uma viagem maravilhosa. Aliás, gostaria de agradecer a você que orou por isso, contribuiu com isso e esteve lá também. Nós tivemos um tempo de servir a aldeia indígena em Sassoró, no Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos a oportunidade de construir uma sala para as crianças de 42 metros quadrados, e em 3 dias ou 2 dias e meio a gente conseguir realizar a construção, a cobertura e a instalação elétrica e deixar prontinho para as crianças terem o seu primeiro culto lá nesse domingo que vem. Então quero agradecer a Deus pelos nossos irmãos que estiveram trabalhando, e nós atendemos mais de 180 crianças naquele lugar, com brincadeiras, atividades, evangelismos, levamos lembrancinhas para elas, também atendemos adultos, a questão da saúde, fizemos corte de cabelo, manicure. Foi um tempo precioso de serviço. Obrigado por você se envolver com isso. E nós trouxemos essa noite um pequeno vídeo para você ver o que aconteceu naquele lugar. É lógico que o vídeo não vai expressar os sons, as cores daquele momento, mas quem sabe numa próxima viagem você possa participar conosco, tá bom? Vamos ver esse vídeo que apresenta um pouquinho do nosso trabalho que foi feito na aldeia indígena em Sassoró, no Mato Grosso do Sul.
Quem sou eu pra cuidar de você? Me perdi, ele me encontrou sem amor. Seu amor. precioso para servir aquela comunidade. Nós tivemos também a oportunidade de fazer um casamento coletivo com 6 casais indígenas. Nessa ocasião foi algo bonito, ao campo aberto, no pôr do sol, e foi algo muito lindo que a gente viu lá. E a gente teve a oportunidade de entrar em contato com uma nova cultura, uma nova língua. Lá eles falam Kaiowá, e nós vemos essa comunicação entre eles. Foi muito impactante, né? A IPI de Sertanópolis precisa ser poliglota, queridos, porque a Bíblia fala que toda língua, povo, tribo e nação vai se render diante do nome de Jesus. E nós queremos, como igreja, alcançar povos. Hoje, graças a Deus, nós já falamos inglês, já falamos albanês, já falamos francês, já falamos o português e já falamos o Kaiowá. Em várias regiões do mundo nós estamos com atividades missionárias, investindo em vidas para alcançar esses povos numa outra língua que não é a nossa. Você, lógico, que não fala uma língua dessas, mas nós temos gente que já está falando e já está atuando, graças à sua contribuição, graças a todo o dinheiro, todo o recurso que você deposita aqui à frente. Nós podemos fazer atividade com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os casais, com homens, com as mulheres, com o fruto maduro, o pessoal da melhor idade, com os missionários em outras regiões do mundo. Tudo isso graças à sua contribuição. Eu quero louvar a Deus pela sua generosidade e queria pedir que você cada vez mais se engajasse a isso. Se você é um visitante e ainda não tem contribuído, nós entendemos que isso é com o tempo, mas se você já é um membro e um frequentador assíduo, eu queria te incentivar a continuar contribuindo. Todo o recurso é investido na obra e nós estamos ampliando, desenvolvendo, aumentando para que o reino de Jesus seja espalhado em Sertanópolis, na região e até os confins da terra, que foi o mandamento de Jesus. Portanto, enquanto cantamos essa canção, você pode fazer isso, você pode continuar investindo, você pode continuar devolvendo.
envolvendo e que Deus abençoe a sua generosidade. Saia da plateia, saia da arquibancada, venha participar do jogo, venha participar do espetáculo que Deus está realizando aqui na terra, através da sua contribuição e da sua participação no reino de Deus. Vamos colocar em pé enquanto cantamos essa canção alegremente. Só assim nós podemos fazer. Venha devolver seu dízimo e a sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O teu amor não falha. Amém? Que venham lutas, que venham tribulações, mas o amor de Deus nunca falha. Mesmo se eu me abalar, teu amor não
Se o mar se enfurecer, nós não temos que temer, porque sabemos que Tu nos amas, Senhor. Eu sei que me amas, Teu amor não falha. Teu amor não falha. Ele não falha, não. Teu amor não falha. Glória a Deus. Amém. Ainda em pé, queridos, nós vamos chamar as crianças de 3 a 8 anos que vêm aqui à frente. Elas sairão com as suas facilitadoras, com seus facilitadores. Aliás, nós agradecemos todos os nossos voluntários que servem com as crianças. Graças a eles nós podemos ministrar esses pequenos na linguagem, na altura e no som deles. Obrigado a todos que participam como voluntários na Rede Kids e que servem conosco. Se você tem vontade de participar, tem desejo, venha ser um voluntário conosco na Rede Kids. Olha quantas crianças para servirmos aqui na nossa comunidade. Caso o seu filho esteja aí receoso de ir, pode acompanhá-lo na nossa salinha, pode ter um tempo lá. Assim que ele se familiarizar, você volta para estar conosco aqui nessa celebração. Crianças de 3 a 8 anos. E você que está na sua primeira, segunda, terceira e quarta semana de campanha, se prepara que nós já vamos te chamar aqui. Certo, crianças? Deus abençoe, podem ir. Um bom trabalho para vocês. E você que está na segunda, terceira e quarta semana, enquanto nós cantamos essa linda canção, você pode vir aqui à frente e receber a oração dos nossos intercessores. E você que não está nesse momento de campanha, aproveite a oportunidade para adorar ao Senhor com essa canção e buscar a Deus juntamente conosco. Segunda, terceira e quarta semana nós vamos orar com vocês enquanto cantamos. Aleluia, Senhor. minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome
Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nosso time de adoração, por esse tempo tão precioso. Nós estamos aí ligando os ares porque ficou um pouco abafado aqui com a quantidade de pessoas. Então, espero que você se sinta confortável daqui a pouquinho aí. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Nós estamos aí nesse período agora falando sobre temas aleatórios. Nós terminamos a ministração sobre Jó, terminamos essa palavra a respeito desse homem. E agora começamos alguns temas aleatórios até a gente encaixar a próxima série. E nós vamos logo apresentar para vocês uma série que vai nos ajudar a trabalhar algumas áreas da nossa vida espiritual. E eu espero que você esteja na expectativa aí. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração esse tema: nosso sofrimento não é o ponto final. Me ajude aí a repetir isso agora comigo. Nosso... Tá, vamos ver quantos homens tem na igreja hoje. Os homens, nosso... Peraí, vamos lá. 1, 2, 3. Nosso sofrimento não é o ponto final. Vamos ver se tem mais mulheres. Vamos lá, 1, 2, 3 e... nem com a voz grossa dos homens a gente conseguiu vencer, não é verdade? Então está faltando homem nessa igreja. Vamos lá, gente, vamos trazer os maridos, vamos convidar os homens aí para estar com a gente, que é muito importante quando eles participam conosco da celebração. Bom, para falar sobre ponto final, eu começo ministrando a respeito da nossa gramática. Pode passar para mim, por favor? Acho que travou aqui. Falar sobre a nossa gramática. Ponto ou vírgula. Se você quer ser um bom escritor da língua portuguesa, ou se você quer ser um bom leitor, você precisa conhecer as regras gramaticais da pontuação. O ponto final, ele tem um único atributo: dizer que uma ideia está completa, que uma construção frasal está total e que não há mais sugestão de mudança. Ela não pode mais mudar a frase quando você coloca um ponto final. É determinante. Então eu construo uma frase e quando eu termino a ideia, quando eu completo o pensamento, ponto final. Não é o mesmo que acontece com a vírgula. A vírgula, ela não tem o interesse de encerrar uma ideia. Às vezes a vírgula é utilizada para a nossa respiração, para continuar a próxima ideia, ou ela é utilizada para fazer um aposto, ou uma ideia dentro da ideia, para poder enriquecer ainda mais o que está sendo escrito. Então, a gramática da língua portuguesa é linda. Nós temos a língua mais bonita do mundo. O português é a língua mais bonita do mundo. E é a língua mais enriquecida de vocabulário. E a gente tem muitos recursos, inclusive as pontuações, para dar entonação, para dar respiração, e para a gente entender quando a ideia está completa ou quando ela está incompleta e pode ser construída a partir disso. Bom, talvez você esteja falando, mas será que eu entrei na igreja errada? Porque estava escrito igreja presbiteriana, agora é escola, é universidade, é gramática, língua portuguesa, literatura. Não, você não entrou no lugar errado. Porque a gramática da língua portuguesa tem muito a ver com a dramática da vida humana. A gramática da língua portuguesa tem muito a ver com a dramática da vida humana. Por isso eu digo, compreendendo a dramática gramática da vida humana. Eu fiz um jogo de palavras para você sair daqui hoje com essa lembrança, que a gramática da vida humana, não da gramática da língua portuguesa, a gramática da história humana é muitas vezes dramática. Por quê? Porque a história humana ela é construída. Ela é escrita pelas nossas atitudes. Ela é escrita e desenhada pelas nossas escolhas. A história humana é um roteiro que é iniciado, que é pontuado e que é finalizado. A história humana tem introdução, ela tem desenvolvimento e ela também tem conclusão. O problema são as pontuações. Às vezes nós colocamos ponto final onde deveríamos colocar uma vírgula. E às vezes colocamos uma vírgula onde deveríamos colocar um ponto final. Muitas pessoas estão sofrendo continuamente, estão reféns do seu passado, refém das suas dores, reféns das suas lembranças, colocando um ponto final na sua história, sem saber que ali ela poderia colocar uma vírgula. Deixe-me lhe dar um exemplo. Fulano de tal foi abusado quando criança. Ponto final. Sim, é uma dramática da vida humana. Só que a gramática da vida humana não me permite que coloque apenas um ponto. Eu posso dizer, fulano de tal foi abusado quando criança, vírgula. Isso não o impediu de ser um homem de Deus, perdoar o seu agressor e trabalhar com a proteção de abuso infantil numa ONG, aqui no Brasil. Você está vendo? Um ponto final pode ser definitivo. Um ponto final pode ser completo. Pode encerrar a nossa história. Pode nos escravizar.
pode nos tornar reféns daquilo que nós experimentamos. Fulana de tal divorciou-se aos 23 anos de idade, ponto final. Ou seja, ela vai carregar esse estigma de ser uma mulher separada, aos 23 anos, mãe solteira de 2 filhos. Como é isso? Ponto final? Não, vírgula. Isso não a impediu de ser uma mulher de Deus, de levar os seus filhos à casa do Senhor, de educar os seus filhos no caminho do Senhor e, quem sabe, encontrar uma pessoa de Deus para poder caminhar ao seu lado. Ponto final. Ou seja, no nosso enredo, na história humana, ou a gente está usando a gramática ao nosso favor, ou nós estamos usando a gramática da vida humana como uma dramática das nossas escolhas e nossas atitudes. Por isso eu queria convidar você a uma reflexão hoje. Você coloca um ponto final ou você coloca uma vírgula na sua história? Tem ocasiões que a gente devia colocar um ponto final e a gente vive colocando vírgula. Por exemplo, marido e mulher. O marido escorregou, traiu, foi pego no flagra e de repente lá estão eles diante do gabinete pastoral e o marido diz à sua esposa: eu gostaria de pedir perdão, eu gostaria de recomeçar tudo de novo, eu quero ser um novo homem, eu falhei, eu errei, mas eu quero reconstruir a minha história. E a esposa fala: eu te perdoo. Ótimo, era a hora de colocar um ponto final nessa história. Só que de repente, no primeiro problema familiar, ela puxa a vírgula e ela diz: tudo bem, eu te perdoei, mas eu não esqueci o que você fez comigo, eu não confio em você. Quando você está no celular, eu fico inquieta, quando você está viajando, o meu coração fica angustiado. Eu coloquei uma vírgula e não coloquei um ponto final. Você entendeu? Nós não estamos usando a gramática da vida humana ao nosso favor. Onde era para colocar uma vírgula, a gente coloca um ponto final. Onde era para colocar um ponto final, a gente usa uma vírgula e aí nós começamos a nos enroscar totalmente com isso. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito? Deixa eu te dar um exemplo muito claro de como uma vírgula pode mudar todo o contexto. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: no mundo tereis aflições, ponto final. Bom, se você ficar com essa frase, você vai ser vítima da história. Você vai chegar aqui na igreja, seu casamento destruído, suas finanças destroçadas, sua saúde acabada, suas esperanças totalmente destruídas. Você vai chegar nesse lugar e dizer assim para mim: pois é, pastor, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Não é? Você pode usar esse recurso para se vitimizar e para se autodeterminar como sofredor, para se autodeterminar que o mundo é cruel, que a vida é injusta, que as pessoas são más e que o mundo conspira contra nós. E aí você coloca um ponto final. Só que a Bíblia não coloca ponto final nessa frase. Sabia disso? Porque quem é o autor dessa frase é Jesus. E ele diz aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, vírgula, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O raciocínio de Jesus não foi encerrado com a aflição. O raciocínio de Jesus foi encerrado com a vitória. E a minha palavra para você essa noite é exatamente isso. O que Deus está fazendo na sua vida não é uma vírgula de derrota, ou melhor, não é um ponto final de derrota, mas é uma vírgula que te leva à vitória. Jesus disse isso: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ficar angustiado, no mundo você vai ter problema, no mundo você vai ter patrão agressivo, no mundo você vai ter uma sogra ranzinza, no mundo você vai ter um cunhado problemático, no mundo você vai ter problemas de saúde, no mundo você vai ter que lidar com doenças incuráveis, no mundo você vai ter que lidar com pessoas vingativas, o mundo, mas Jesus não coloca um ponto final. Jesus diz: mas tenha bom ânimo. Porque a palavra não é o poder do mundo, a palavra é a vitória que eu tenho sobre o mundo. Eu já o venci, eu já o conquistei, e essa vitória eu estou pronto para lhe dar. Então pare de colocar um ponto final, onde Deus está colocando na sua vida uma vírgula. Pare de ficar determinando o seu fracasso. Pois é, pastor, eu nasci para dar errado, eu vim de uma família que tudo deu errado, eu nasci num lar que tudo é problema, eu nasci numa casa de problemas emocionais, todo mundo teve problema de saúde, o meu pai lutou com a depressão, a minha avó lutou com a depressão, e eu estou aqui lutando com a depressão também. Afinal de contas, ó vida cruel. Isso não é o que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia fala que a gente pode mudar o contexto, a gente não precisa ser refém, escravo da nossa história. Não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei quais são as suas lembranças. Talvez você tenha tido um pai muito agressivo, violento, abusador. Talvez você tenha tido uma experiência de infância de muita privação. Era farinha
com água, farinha com leite, era um mingau batido, e aquele desejo de comer aquelas comidas que os seus vizinhos tinham, e você cresceu com aquela privação, e hoje você está no outro extremo do consumismo. Eu não sei quais são as suas experiências que vieram e formaram quem você é hoje. As palavras agressivas, as palavras de derrota, você nunca vai ser nada, você é um pivete, você não vale nada, você é um sem vergonha, você é um pilantra. As palavras dizendo você é pobre, você é uma pessoa sem condições, sem QI. As pessoas dizendo isso. Eu não sei qual é a sua história. Eu só quero saber se você colocou um ponto final nisso. Se isso é o seu fim da linha. Porque se é o fim da linha, para você, desista. Não adianta você vir aqui e buscar a Deus e chamar o nome de Jesus, se você não acreditar de que a sua vida pode ser diferente. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual lugar que você foi tirado, eu não sei quais experiências construíram seu caráter, mas eu sei que a nossa vida pode mudar. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso, perseguidor da igreja, assassino de cristãos. De repente ele entra pelo corredor central de uma igreja e fala: eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Você, Paulo, o assassino de cristãos? Pois é, eu mesmo quero amar Jesus e andar com Ele, vírgula. Sua história pode ser diferente. Você não precisa ser escravo dos seus vícios, escravo das suas experiências. Coloque uma vírgula e não um ponto final, onde o diabo está dizendo para você que você já é escravo. Vamos olhar no texto da Bíblia para você ver como é que isso funciona. Olha só o Salmo 137. Pensa no salmo determinista. Pensa no salmo vitimista. Pensa no salmo dos pobres coitados. Talvez seja o seu salmo. Talvez você possa dizer: na cidade de Sertanópolis, eu cheguei e fracassei. Eu sentava na área da minha casa e ficava pensando: por que eu não fiquei em São Paulo? Então, lá na área da minha casa, eu ficava me lembrando do meu passado e como eu era feliz em Belo Horizonte. Então eu lembrava das minhas famílias, como eu era próspero naquele lugar, como eu tinha carro zero naquela época, como eu tinha dinheiro no bolso naquela época. Ah, mas aqui na cidade de Sertanópolis eu desisti de tudo. Eu estou atualizando o Salmo 137, que é assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, algumas árvores, pendurávamos as nossas harpas. Ali, aqueles que nos capturaram pendiam-nos canções. Os nossos opressores exigiam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? O que nós estamos vivendo no Salmo 137 é um fato específico: a crueldade do exílio. Eles estão longe da terra, eles estão longe do lugar que eles amam. Exílio não é nada fácil, pessoal. Exílio naquela época falava de estar debaixo de uma outra cultura. Não estavam em hotel de 5 estrelas, não estavam num momento turístico, não estavam conhecendo pontos históricos da Babilônia. Eles nem visitavam o jardim suspenso de Nabucodonosor. Provavelmente eles construíram um jardim suspenso de Nabucodonosor. Dizem os historiadores que eles trabalhavam 16 horas por dia. Eram escravos em terra estrangeira, numa língua que não era deles, numa cultura que não era deles, numa religião que não era deles. E para gravar tudo, eles não tinham a igreja deles. O templo era o símbolo da presença de Deus para todo judeu. Na Babilônia, eles estavam cerca de 700 quilômetros longe, mais de 700 quilômetros longe de distância do templo de Jerusalém. Ou seja, eles não poderiam adorar, não poderiam buscar a Deus, a fé não poderia ser nutrida. Terra estrangeira, situação cruel, problema, dor. Você se identifica com esse salmo? Como é que você está hoje? Pendurou a harpa, minha irmã? Já jogou a toalha, meu irmão? Mas já? Nem começou a lutar? Pastor, eu vim aqui na igreja, achei que tudo ia melhorar, mas a coisa só está piorando. Rapaz, depois que eu fui na igreja, até bati o carro. Quanto tempo você vem na igreja? Estou na 3ª campanha, pastor. Uma campanha de 7 semanas? Não, estou na 3ª semana. Mas já vai desistir, irmão? Já vai pendurar a harpa? Talvez você entrou aqui essa noite já pendurando a harpa, enquanto o pessoal aqui do louvor estava: minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Enquanto o pessoal daqui você estava: eu não vou cantar, não vou, porque não é justo eu estar passando por isso, não é justo, não, eu não vou cantar. Já pendurou a harpa, meu irmãozão? Já parou? Já jogou a toalha? Vai ser nocauteado pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor? Vai deixar que o inimigo pise sobre a sua cabeça, te faça de gato sapato? Tem um amigo meu que diz o seguinte: que ninguém pode impedir que o diabo venha e monte o circo na nossa vida, mas a gente pode impedir de subir no palco e fazer papel de palhaço.
ou você vai subir lá. Porque ele vem e monta o picadeiro, ele cria as estratégias, ele cria o desânimo, ele cria as opressões, ele cria as retaliações, ele vem com uma arma frontal contra você. Agora, o papel seu de subir e falar, tudo bem, eu aceito isso, é só você que decide se vai fazer ou não. Por isso, a crueldade do exílio talvez possa estar tocando imensamente o seu coração hoje. Hoje você já pendurou a harpa, hoje você está sentado, hoje você está triste, está angustiado, está jogando a toalha. Jogando a toalha pelo casamento, jogando a toalha pela relação com os filhos, jogando a toalha pelo sonho do vestibular, jogando a toalha pela universidade que você pretendia terminar e não vai conseguir porque já desanimou. Gente que ficou fracassada no interior antes de ser fracassada exteriormente. Pessoal, eu tenho acompanhado muitas e muitas pessoas, e eu vejo que o fracasso, antes de ser externo, ele é interno, sabia disso? Antes das coisas darem errada fora de nós, primeiro elas vão entrar errada dentro de nós. É nós que decidimos, é nós que tomamos a atitude de perseverar ou de pendurar as harpas. E olha só os textos em destaque: sentamos, choramos, saudade, penduramos, opressores, terra estrangeira. Talvez algumas dessas palavras façam sentido para você que está no Salmo 137. Posso explicar para você rapidamente? Assentar. Estar sentado é o sinal de conformismo. A vida é assim. A vida cruel. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, não é? Eu vou ser sempre desse jeito. Então a pessoa se assenta e diante de tudo que está acontecendo na vida dela, ela fala: eu queria tanto ter um casamento feliz. Eu não pedi mais nada para Deus. Eu só queria ter um salário digno. Eu só queria poder pagar meu aluguel em dia. Eu não estou pedindo nada mais para Deus, eu só queria comer um bife pelo menos uma vez por semana. Eu não estou pedindo nada de especial, não estou pedindo casa na praia, não estou pedindo iate no final de semana. Mas a pessoa está sentada, está esperando as coisas acontecer. A pessoa não se levanta, não se posiciona. Sentado é sinal de que eu já deixei a coisa acontecer. Para mim, chega de lutar. Para estar sentado é o sinal do fracasso, do desânimo total e completo. Essa é a primeira palavra. Nós nos assentávamos. Segundo, chorávamos. Não estamos falando de um choro de luto. Não estamos falando de um choro real. Nós estamos falando, pessoal, de lamentação, de lamúria, de birra. De gente que não conseguia olhar e falar: nós estamos em terra estrangeira, mas nós vamos fazer esse negócio dar certo aqui. Sabe o que Jeremias fala para o povo da Babilônia no Jeremias capítulo 29? Eles dizem assim, Jeremias diz assim: edificai casas, plantai pomares e orem pela paz da Babilônia, porque da paz da Babilônia depende a paz de vocês. E sabe o que eles estavam fazendo no Salmo 137? Lembra do Chaves? Aí vai do Kiko. Aí vai para a Chiquinha. Então vai, passa por todos os tipos de choro, de birra, e rola, e deita, e vai, e esperneia. E Deus fica olhando aquela cena no Salmo 137, porque os salmos são desabafo, pessoal, sabia? No Salmo 137, sabe o que eles pedem para Deus fazer? Está na Bíblia, no Salmo 137. Eles dizem assim: feliz é aquele que pega o filho da Babilônia e esmaga a sua cabeça contra a pedra. Uau! Já pensou que a Bíblia diz isso? Não foi a Bíblia que disse. Foram os exilados totalmente raivosos, vingativos, que estavam lá pedindo, e chorosos, dizendo: oh, vida cruel, como a gente era feliz lá, e chorando, lamentando, reclamando. Talvez seja você hoje aqui. Se você não está sentado, talvez você esteja chorando, lamentando, tudo é lamento, tudo é reclamação, tudo é murmúrio e lamúria. O próximo, penduramos. Vamos deixar quieto esse negócio. Para com isso de ficar tocando canção. Para que ser feliz? Para que a gente ligar um louvor em casa? Para que ir no culto? Para que ir na igreja? Não dá nada certo. Eu faço campanha, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então quer saber uma coisa? Vamos parar de rezar para ver se a vida melhora. Onde que nós estamos com essa lógica? É a lógica do Salmo 137. Deixa a vida como está, para ver como é que ela fica. A gente não pode mais ficar interferindo nisso. Próximo, os opressores. Gente que fica em cima dizendo: e aí, não vai levantar não? Ué, você não é o cara que está indo na igreja agora? Ué, você não batizou na igreja e foi contra toda a sua família que falou para você não ser crente? Agora está passando necessidade? Aí, está vendo? Quem mandou você se tornar crente? Quem mandou você se batizar na igreja dos evangélicos? Está vendo? Agora paga o preço aí. Ué, você não é agora aquele que está indo na igreja de crente, de terça-feira? Está vendo? Está vendo que dá? Vai buscar a Deus no lugar errado, Deus pune você com castigo. Os opressores estão em todo lugar. Talvez você esteja aqui hoje profundamente oprimido, não apenas com palavras de pessoas, mas por situações. E por fim, terra estrangeira.
Terra estrangeira é o seguinte: nós estamos pisando num lugar onde a gente não se sente parte disso. Eu ando aqui e vejo a cultura dos caldeus. Eu vou para cá e eu vejo a língua babilônica. Eu vou ali e vejo o culto ao imperador. Isso não é meu. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo em Sertanópolis? Minha família não está aqui, meus pais não estão aqui, meus irmãos não estão aqui. Parece que Sertanópolis perdeu sentido para mim. Parece que minha família perdeu sentido. Eu entro no meu lar e chego naquela casa, eu olho os meus filhos, olho a esposa, olho o marido e falo: o que eu estou fazendo nessa casa? Eu já não consigo amar aquela mulher, já não consigo mais amar aquele homem, já não consigo mais amar essas crianças, já não consigo gostar mais de nada. Eu estou em terra estrangeira. Gente que está em Sertanópolis, gente que está trabalhando, gente que está casado, mas se sente em terra estrangeira. Sabe por quê? Perdeu o sentido da vida. Será que você não está no Salmo 137? É ponto final. E aí você está aqui hoje: pastor, é assim mesmo. Exatamente assim. Eu sou esse sentado, não vou levantar, ponto final. Eu sou esse reclamão, não vou melhorar, ponto final. Sou esse que estou largando, pendurando as chuteiras, jogando a toalha. Sou eu assim, ponto final. Sou eu que estou sofrendo opressão da minha família, dos meus filhos, dos meus parentes. Sou eu, e ponto final. Eu não vou resolver isso. Sou eu que estou na terra estrangeira, estou sem sentido. Quer saber de uma coisa? Eu vou para cachaça, eu vou para maconha, eu vou para mais uma carreira de cocaína, eu vou para mais uma balada, porque eu não me sinto parte de nada disso. Parece que a vida é contra mim. Bem-vindo ao Salmo 137. Agora, você quer ficar ali ou sair dali? Porque se você quiser sair, existe o Salmo 126. Outra coisa importante para você saber é que o Salmo 126, ele vem depois do Salmo 137. Mas pastor, os salmos não são numerados em ordem cronológica? Não, Nanina, não. Os salmos, eles são numerados em ordem aleatória. O Salmo 126 vem depois do Salmo 137, tá bom? Então a ordem cronológica é essa aqui agora. Depois de experimentar o exílio babilônico, ficar fazendo beicinho para Deus, ficar com birrinha, olha o que eles experimentam no Salmo 126. Agora é um outro povo, é uma outra conversa. É mais ou menos assim: você está na varanda da sua casa e fala: que cidade maravilhosa, olha as ruas de Sertanópolis, tudo limpinha, olha que maravilha morar nessa cidade, olha que coisa gostosa o clima desse lugar, olha que pessoas amigáveis, olha que família bela que eu tenho, obrigado, Senhor, que o Senhor tem feito. Peraí, mas não era você que estava na área agora há pouco reclamando de tudo e de todos? É o Salmo 126, olha lá o que diz: quando o Senhor trouxe da Babilônia, trouxe do cativeiro os que voltaram a Jerusalém e a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Você consegue perceber aqui a diversidade desses salmos? O 137 que vem primeiro é... Aí o Salmo 126 é: por isso eu pulo na presença do rei. O cara está animado demais. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A restauração do que aconteceu, a alegria da restauração. É isso, é exatamente isso. É o que você precisa viver. Você não está no Salmo 137, ponto final. Você pode estar no Salmo 137, vírgula, porque ali não é o seu lugar. Você pode até sofrer agora opressão, pode estar até sentindo desanimado, pode estar até assentado com os braços cruzados, mas eu quero te dizer essa noite: esse não é o seu lugar. Esse não é o lugar que Deus preparou para você. Seu casamento não precisa ser uma miséria. Você não precisa ficar 30, 40, 60 dias sem relação sexual com a sua esposa, seu marido. Você pode ter uma vida sexual saudável na sua casa. Você pode ter uma vida de comunicação. Vocês não precisam ficar andando como dois estranhos dentro de casa, como se não conhecessem, emburrados, distantes uns dos outros. Vocês podem ter uma comunicação de casal feliz. Você não precisa ficar lidando com um filho rebelde, um filho turrão, teimoso, ofensivo e agressor, que coloca o dedo na sua cara e diz que eu mando aqui com 16 anos de idade. Sua vida pode ser diferente, seu filho pode ser diferente. Você não precisa ficar andando na miséria financeira, lutando para pagar as contas. Sua vida pode ser diferente. Você não precisa viver no Salmo 137, a não ser que você queira.
A não ser que você esteja disposto a isso, a viver um casamento pobre, uma vida sem significado, sem propósito, sem sentido, acordando de manhã, trabalhando mecanicamente, pagando as contas, fazendo a comida, dormindo na mesma casa e acordando e vivendo tudo de novo. Se você quer o Salmo 137, coloca um ponto final. Mas se você quer mudar a sua história, hoje é o dia da vírgula. Hoje é o dia de você mudar a sua história. Hoje é o dia de você se levantar e vir para essas palavras do Salmo 126. Vamos destacar? O Senhor trouxe do cativeiro. Sonhando, riso, cânticos, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor, alegres, cânticos de júbilo, júbilo. Gente, são essas palavras que Deus tem para mim e para você. São palavras de restauração. Você pode ter sofrido perdas inimagináveis, você pode ter sofrido prejuízos imensuráveis, mas eu preciso te dizer, isso não é o ponto final. Você pode ter uma história trágica, ter tido experiências negativas até o dia de hoje, mas isso não é o ponto final. Você pode ter sido abandonado pelos seus pais, pode ter sido deixada sozinha pelo seu marido para cuidar de 3 filhos, mas esse não é o ponto final. Seu marido pode estar envolvido com outras mulheres nesse exato momento, e você não sabe por onde começar a restaurar o seu casamento, mas eu estou te dizendo aqui que isso não é o ponto final. Pode ser tudo diferente na sua vida. Você está atolado em dívidas até as tampas, está com problemas emocionais, você não está conseguindo ter perspectiva de vida, não tem sonhos, não tem futuro. Eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Você diz, não sei. Você vai fazer uma faculdade? Não, não quero. Qual é o sonho na sua profissão? Ficar do jeito que eu estou. Mas eu quero dizer para você, isso não é o ponto final. Você não precisa parar aqui, você não precisa desistir agora. Você pode colocar uma vírgula. Sonhando, alegre, júbilo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro. Eu quero dizer para você essa noite, que em nome de Jesus, eu não sei há quanto tempo você tem vindo na Terça da Esperança, mas eu quero dizer em nome de Jesus, que o seu cativeiro acabou, em nome de Jesus. E eu espero que você esteja com o seu coração aberto. E isso não é frase de efeito, isso é palavra bíblica. O seu cativeiro acabou. Coloque uma vírgula na sua história. Talvez você nunca se esqueça do que aconteceu, mas você pode pôr uma vírgula. Augusto Cury é um importante psicólogo e escritor dos nossos dias. Ele diz, o passado nunca pode ser apagado, mas ele pode ser reeditado, reescrito. Você não pode apagar seu passado, você não pode apagar sua origem, mas ele pode ser reescrito. Você pode experimentar novas coisas a partir de hoje, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Vírgula, vírgula. Vírgula na sua história, é o que Deus preparou para esse povo. E eu quero convidar você a vir para o Salmo 126, vamos lá? Vamos vir para ele hoje? Vamos sair do Salmo 137? Vamos parar de lamentar, de reclamar, de brigar, de fazer biquinho, de se assentar, de desanimar, de desistir? Vamos nos levantar e falar, Deus tem para mim promessas, porque eu sei que Ele tem vírgulas. Eu estou chorando agora, mas eu vou sorrir daqui a pouco. Eu estou semeando a boa semente com lágrimas, porque um dia eu vou colher como esse povo colheu. E eu tenho certeza que o tempo da colheita está chegando na sua vida. Coloque vírgulas onde o diabo colocou pontos finais na sua vida, na sua história. Vamos para mais um exemplo? Uma lição espiritual que a gente aprende aqui. A lição espiritual é, nunca coloque pontos finais onde Deus colocou apenas vírgulas. Não tente reescrever a ortografia de Deus. Não tente ser petulante, presunçoso, ao ponto de dizer que sua vida é isso, porque Deus não terminou com você. Deus não acabou com a história que Ele está construindo. Se não está bom, é porque Ele ainda não terminou. Se ainda você não está feliz, é porque Ele ainda não terminou de escrever a história na sua vida. Porque Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e se andam segundo o seu propósito. Deus está fazendo uma obra, Ele não terminou. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. A obra não está acabada, não coloque ponto final. O mestre de obras ainda está construindo. O supremo escritor, aquele historiador da nossa existência, ainda está escrevendo o enredo da nossa vida, do nosso casamento, da nossa saúde, da nossa fé, das nossas experiências. Não coloque ponto final onde Deus está colocando vírgulas. Não seja fraco, não seja limitado, porque você pode acessar as bênçãos e os recursos desse Deus maravilhoso. Vamos para mais um exemplo então, o último que eu quero apresentar para você, de você não colocar ponto onde Deus colocou vírgula. Olha só o Salmo 35. O choro pode durar uma noite. Ótimo, ponto final, certo?
errado. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido com a escuridão da noite, quanto tempo você tem lidado com a penumbra da sua história, mas eu tenho certeza que pela fé em Cristo, chegou a hora de clarear, chegou a hora de amanhecer, chegou a hora da luz brilhar. Portanto, se você quer que a luz de Cristo brilhe na sua vida, saia do Salmo 137, veja o Salmo 126, e o Senhor vai restaurar a sua sorte. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A conspiração maligna contra a sua vida é essa: colocar em nossa história pontos finais, onde deveriam estar apenas vírgulas. O diabo quer fazer isso com você, tá? Te escravizar nisso, te colocar preso, algemado, totalmente imóvel, para você ser refém de tudo e de todos. Mas Jesus Cristo veio para libertar, e hoje, essa noite, Ele vai te libertar para você aprender uma revelação divina. Quem está em Cristo, a gramática da vida humana não é nada dramática quando a ortografia pertence a Deus. Deixa Ele escrever a sua história, deixa Ele fazer a correção ortográfica. Você errou muito, né? Escreveu palavras erradas, fez conjugações verbais fora do tempo na sua história, né? Escolheu errado, fez escolha errada quando era adolescente, escreveu errado a sua vida quando você foi se casar, escolheu errado quando mudou de profissão, quando se precipitou, quando brigou com uma pessoa muito próxima a você, quando se ressentiu. Você escreveu palavras erradas, não houve coerência nem coesão no texto da sua vida. Mas hoje eu tenho uma ótima notícia para te dizer: Deus é o supremo ortográfico do universo. Ele escreve as nossas histórias, Ele faz as correções devidas, Ele vai colocar os 2 S no lugar do C cedilha que você colocou, Ele vai colocar os verbos em concordância com os substantivos, Ele vai mostrar para você que a sua vida tem valor e tem sentido. Mas deixe com que Ele escreva a sua história. Pare de fazer isso por você mesmo, pare de tentar pelo seu jeito. Coloque uma vírgula e essa noite fale: Senhor, a partir de agora, seja o escritor da minha vida, corrija todos os erros ortográficos que eu cometi na minha existência e faz em mim a história do Senhor acontecer. Nosso sofrimento não é o ponto final. Vamos ficar em pé? Eu quero dizer que Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua história. Por isso eu queria que essa noite você cantasse essa canção com muito desejo, sabendo que Ele está fazendo um novo trabalho na sua vida e na sua história. E essa canção diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desistiu da sua história, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Se Ele não desiste, eu quero perguntar: por que você desistiu? Por que você está desistindo? Por que você pensou em não voltar semana que vem? Por que você pensou em jogar a toalha? Se Ele não desiste de você, eu quero convidar você essa noite a começar uma campanha de não desistência. Hoje quem começa a campanha eu vou chamar daqueles que não jogaram a toalha, aqueles que querem persistir mais um pouco, aqueles que querem ter resistência na sua vida espiritual e querem continuar escrevendo a sua história agora na graça de Jesus. Eu quero convidar você hoje que quer começar uma campanha de oração. Hoje é a campanha da vírgula. Quando você vir à frente aqui orar com o nosso grupo de intercessão, hoje nós vamos chamar de campanha da vírgula. São 7 semanas colocando vírgulas onde você tem colocado um ponto final. E eu tenho certeza que novas histórias surgirão a partir de hoje aqui nesse lugar, amém? Então, se você está com desejo de começar a colocar vírgulas na sua história, eu quero convidar você a vir à frente, pegar o seu papelzinho da campanha e começar hoje conosco um novo propósito. Terça-feira que vem, mais uma vírgula, na outra, mais uma vírgula, e a nossa vida vai ser escrita pela presença de Deus. Não desista, porque Ele ainda não desistiu de você. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero chamar você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, e você que vai colocar vírgulas hoje, que vem à frente para pegar o seu cartão e receber a oração da nossa equipe de intercessão. Vamos dizer isso? Vamos declarar essa verdade dessa canção? Deus não desiste de nós, portanto não é hora de você desistir de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez,
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor não desistir de nós. Obrigado porque hoje não importa quem nós fomos,
Não importa, ó Deus, quem nós somos agora. Que importa quem o Senhor é. E o Senhor é todo poderoso. E agindo o Senhor ninguém pode impedir. O diabo não pode colocar um ponto final onde o Senhor está fazendo uma linda história. Por isso nós nos submetemos e permitimos. Escreve a tua história em nós. E permite que o nosso coração esteja aberto ao teu mover, ao teu poder, às vírgulas que o Senhor vai pôr a partir de hoje, para escrevermos uma nova história na vida, no casamento, na família, na profissão, nos sonhos, na fé, no futuro, na história que temos em Ti. No nome de Jesus, nos leve nessa perspectiva. Nosso sofrimento não é o ponto final, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vejo vocês a terça-feira que vem. Uma ótima semana em nome de Jesus.